Eu queria te convidar a imaginar comigo que o eu de hoje, o nosso eu presente hoje, ele esteja num grande palco, desempenhando um espetáculo para uma determinada plateia. E essa plateia não é a plateia que muitas vezes o nosso imaginário ele tenha logo de cara a percepção, ou seja, os olhos, os olhares das pessoas que estão ao nosso redor. Nossos familiares, amigos, um determinado círculo social que a gente vive, não é essa plateia, não é sobre essa plateia. Apesar de saber que essa plateia ela tem completa preponderância para muitos de nós, porque no final das contas, essa plateia ela requer da gente uma determinada desenvoltura, um determinado desempenho. E quando essa desenvoltura, esse desempenho não acontece do jeito que elas desejam, elas reprimem, elas caem para cima da gente com seus tomates lançados para que de alguma maneira a gente se reposicione no palco e consiga retornar à performance daquilo que aquelas pessoas tanto ansiavam. Nos tornamos seres performáticos. Mas eu não quero falar dessa plateia, não. Eu quero falar de uma plateia muito mais perigosa, muito mais exigente, muito mais presente na vida de todos nós, que é a plateia das versões da nossa vida. Você conserva dentro de si diversas versões. Se não fosse assim, nós não nos aprisionaríamos tanto ao passado, a tantos fatos ocorridos lá atrás. O eu de 5 anos de idade, de 10 anos, de 15, de 20, de 25, de 30 e por aí vai, todos eles querem e decidem por nós que nós tenhamos uma determinada desenvoltura nesse palco. Por exemplo, a criança de 10 anos que teve uma determinada frustração e não conseguiu aquela bicicleta que tanto queria, hoje clama no adulto a moto que ele deseja e deseja absurdamente, de maneira incalculável e até mesmo de uma maneira que ele não sabe explicar, inexplicável. No fundo, talvez a moto não é para esse adulto de 2024. No fundo, talvez a moto seja um desejo daquela criança que pede para ele corresponder o que ela não teve lá atrás. E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira um tanto contraditória se a gente pensar no teatro. Porque a plateia não decide sobre a desenvoltura do palco. O palco, mesmo que seja ali um monólogo acontecendo, existe um texto construído por aquela pessoa. Aquela pessoa pode até ser o diretor da peça ao mesmo tempo que ele desenvolve o papel no palco. Mas o problema do contraditório aqui, nesse espetáculo, é que essas versões da vida da gente, elas saem do papel de plateia e elas querem ser o diretor da história. Por isso, o homem decide responder à criança lá atrás de 10 anos. No final das contas, a vida vai se fazendo desse jeito e você talvez vai procurar a figura paterna e a figura materna nas pessoas dos seus relacionamentos atuais, inclusive até mesmo com o cara que você se relaciona, com a menina que você se relaciona, e você está procurando uma figura nela e uma figura nele que não lhe é compatível, não é possível aquela pessoa corresponder. Uma vez de frustração acrescenta, porque na real você não está vivendo um relacionamento no seu eu presente. Você está desejando alguma coisa que aquele eu lá atrás não viveu. A grande questão é tirar essa versão aí, essas versões até mesmo, da direção do espetáculo, colocá-las no lugar certo, na plateia. E dizer para elas que se elas não gostaram da desenvoltura do palco, que elas podem se retirar do recinto. Mas que de fato, você não vai mais corresponder àquilo que elas desejavam. Tá vendo? A plateia mais exigente não está fora, está dentro. A plateia de fora só, de fato, tem preponderância quando a plateia de dentro ela tremula e alcança o papel da direção da história, ou seja, as nossas versões mandam ou desmandam. Para de procurar respostas para essa criança, para esse adolescente. Conviver com seus impossíveis ou com a realidade da falta ajuda a gente na maturação do nosso eu hoje, daquilo que nós somos hoje. Te ajuda a superar muita coisa. Talvez a tua falta de hoje não seja nem a falta para hoje, seja a correspondência de alguma versão que subrepticiamente assumiu a direção do espetáculo sem você mesmo perceber.